O vídeo que você assistirá a seguir é parte integrante da série Por Amor aos Católicos Romanos. Série essa baseada nesse livro aí, Por Amor aos Católicos Romanos, 37 doutrinas da Igreja Católica claramente analisadas. Livro de autoria de Rick Jones e tradução de Mary Schutz. A contracapa desse livro diz assim: aqui estão informações vitais que todo católico deve receber. O Novo Catecismo. Em 1993, foi lançado o Novo Catecismo da Igreja Católica. Você já teve tempo para lê-lo todo? Não? Então, este extraordinário livro foi escrito especialmente para você. Os resultados serão incríveis. Aqui você encontrará 37 doutrinas muito bem explicadas, que não deixarão dúvidas sobre o que a Igreja Católica realmente crê e ensina atualmente. E como isso é importante para todos nós hoje, não é mesmo? De fácil leitura e compreensão, Por Amor aos Católicos Romanos é o livro que estava faltando nos lares dos povos de língua portuguesa. Este é um livro que todo católico precisa ler. Eu o traduzi e recomendo, Irmã Mary. Olá, aqui no nosso canal Religiões ante a Bíblia, iniciaremos hoje uma série de 37 estudos, uma série denominada Por Amor aos Católicos Romanos. Essa série está baseada neste livro aqui, livro Por Amor aos Católicos Romanos, de autoria de Rick Jones, livro do ano de 1995. É um livro antigo, já de domínio público, não é mais editado. Este aqui eu consegui num sebo, e são 37 doutrinas da Igreja Católica que serão analisadas. São estudos bem curtos, bem simples e ao mesmo tempo profundos. Eu quero então, com a graça do Senhor, iniciar hoje esta série de 37 estudos. E hoje vamos começar, obviamente, com o estudo de número 1, que é este aqui, ó. Salvação através da Igreja. Logo depois de nossa vinheta. Pois bem, pessoal, retornamos depois de nossa vinheta. Como eu disse, uma série de 37 estudos, e eu creio que vai ser bem proveitoso, com bastante referências bíblicas também. Não vou ler todas as referências, mas você pode e deve estar conferindo tudo aí na sua Bíblia. Tá bom? Então vou compartilhar com vocês aí. Ó, primeiro, salvação através da Igreja, né? Então a Igreja Romana ela já tem essa característica aí, com a característica de todo movimento sectário, de todo movimento que prega a salvação através de sua instituição, através de uma organização visível, e não através da pessoa de Jesus Cristo. Então diz assim: o catolicismo romano ensina que a salvação só é conseguida através da Igreja Católica. E logo depois vem a citação do Catecismo Católico. No parágrafo 816, parágrafo 816 do Catecismo dessa Igreja, diz assim: o Concílio Vaticano II, em seu decreto sobre o ecumenismo, explicita: pois somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então ensinam que a plenitude dos meios de salvação é obtida somente através da Igreja Romana. Aqui a fonte oficial da doutrina católica declara atrevidamente que a salvação não pode ser obtida, exceto através da Igreja Católica. Você pode estar pensando: a Igreja Católica não acredita mais nisso, mas a posição do Catecismo não deixa dúvida. Em seguida, outra citação do Catecismo, o parágrafo 846, que diz assim: toda a salvação vem de Cristo cabeça, através da Igreja, a qual é seu corpo, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição. O concílio ensina que esta igreja, agora peregrina na terra, é necessária para a salvação. Por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, através de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou então perseverar. Então quem não entrar na Igreja Católica ou já estiver nela e não perseverar,
não tem a sua salvação. Pode conferir no catecismo, no parágrafo 846 do catecismo dessa igreja. E se não ficou muito claro, aqui está novamente. Agora o parágrafo 824. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então a doutrina oficial da Igreja Romana está explicitado em parágrafos de seu catecismo que a salvação pode ser encontrada tão somente naquela instituição. Parágrafo 830 também diz: nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unida à sua cabeça. Isso implica em que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação. Ao checar a palavra de Deus sobre este assunto, dois fatos críticos saltam-nos à vista, diz aqui o livro. A Bíblia jamais indica que alguém deve entrar numa igreja para obter salvação, porque a igreja não salva. Eu não digo apenas a igreja católica, como igreja nenhuma, nem a igreja evangélica, nenhuma denominação, não é? Literalmente, centenas de escrituras proclamam que a salvação é um dom gratuito de Deus, à disposição de qualquer um, mas somente através de Jesus Cristo. Aí Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é, a salvação encontra-se numa pessoa, e não numa instituição, numa organização visível, numa denominação religiosa. Continua aqui o nosso livro. Nenhum outro nome ou grupo pode oferecer salvação, exceto Jesus. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Mais uma vez aqui, mostrando a salvação tão somente na pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço total e completo pelos pecados de toda a humanidade e tornou possível qualquer um ir diretamente a ele para a salvação. O próprio Jesus anunciou que, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Então guarde isso aí no seu coração. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Veja bem, o verbo no presente tem, não é nem terá, tem a vida eterna. Ele também pregou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Porque outrora, quando não estávamos em Cristo Jesus, estávamos mortos. Sim, mortos espiritualmente, né? Porque morte é isso, é separação. Estávamos separados de Deus. E uma vez que cremos, nós fomos ressuscitados, né? Espiritualmente. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Outra vez e mais outra, Jesus proclamava sua verdade abençoada. Quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. E vou colocar aqui também algumas referências para você conferir aí na sua Bíblia, né? Essas aqui eu li. Agora essas que eu vou ler aqui, você vai conferir aí na sua Bíblia. É João 6,40, João 3,16, João 3,18, João 3,36 e João 1,12. Todas as referências no Evangelho de João. Em João capítulo 20, versículo 31, nós descobrimos por que os evangelhos foram escritos. Lá está escrito assim, pessoal: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Nós temos vida em nome de Jesus, não em nome de nenhuma igreja. Jesus jamais exige a mediação de uma igreja para prover salvação. Este dom gratuito está à disposição de qualquer um que nele crer. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10:43. Todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Remissão dos pecados conseguimos através da fé em Jesus, não através de estarmos dentro de uma determinada igreja, sermos membros de uma determinada igreja, observarmos os ritos daquela igreja, sermos fiéis àquela igreja, não. Mas sermos fiéis sim a Jesus e à palavra nele, estar nele, crer nele, para recebermos a remissão de nossos pecados. De acordo com a Bíblia, a redenção está em Cristo, não numa igreja. Diz assim Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na Igreja Católica?
Não. Mediante a redenção que há na igreja protestante? Não. Mediante a redenção que há na igreja evangélica? Não. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Cristo sozinho pode oferecer o dom da vida eterna, porque ele voluntariamente derramou seu sangue por nós, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Mais uma vez, a única exigência para a salvação é a fé em Jesus Cristo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas escrituras repetem este tema, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, está bem fechado a salvação em cima, na pessoa do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:9. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele mostrou que a salvação vem através dele, e não através de uma igreja. O ladrão que estava na cruz perto dele clamou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:43. Quando aquele pecador moribundo pronunciou essas palavras de fé, Jesus logo respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não se tornou membro de nenhuma igreja visível, de nenhuma organização religiosa. Ele nem mesmo passou pelo batismo, não houve tempo, né? Não frequentou nenhuma igreja, não participou de nenhum rito, de nenhuma cerimônia, de nenhum sacramento, não. Ele tão somente creu no Senhor Jesus e foi salvo. Ele ouviu dos próprios lábios do Senhor Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente sempre cita essa passagem em Evangelismos, né? Mostrando que a salvação está mesmo na pessoa de Jesus. Ela pode ser alcançada até mesmo ali no último momento de vida, como aconteceu com este homem. Igreja nenhuma salva, diz aqui. Quem salva é Jesus. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. Se a salvação fosse possível somente através da Igreja Católica, teria Deus intencionalmente nos conduzido ao erro, através de sua palavra, sabendo que nossa salvação estava em perigo? Teria Pedro abertamente declarado as seguintes palavras nas Sagradas Escrituras: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15:11. Então, esse estudo aqui é concluído dizendo assim: a palavra de Deus declara que a salvação é obtida através da fé no sangue derramado por Jesus Cristo, enquanto o catecismo mantém que a salvação só é possível através da Igreja Católica. Você tem de decidir agora em quem vai acreditar: nas tradições dos homens ou na palavra de Deus? Você não pode dizer em ambos. Você não pode dizer em ambos porque cada um insiste em que o outro está errado, né? Então são excludentes. Se você for ouvir o catecismo católico, você vai excluir o que a Bíblia diz, e vice-versa. Você ouvindo a Bíblia, você vai excluir o catecismo católico, porque ambos se contradizem, são antagônicos, não é? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vivermos por meio dele, não por meio da Igreja Católica. 1 de João 4,9. Lembre-se, algum dia você vai estar diante de Deus e explicar-lhe por que você tomou a decisão que tomou. Você quer correr o risco de rejeitar a palavra de Deus para seguir as tradições dos homens? Séria essa pergunta, né? Você quer correr o risco de rejeitar a palavra de Deus para seguir a tradição de homens? Mateus 7,8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então aqui esse é o primeiro estudo, o estudo de número 1, salvação através da Igreja Católica. Então, como eu disse, são estudos bem curtos, bem simples, né? Com bastante Bíblia, com bastantes referências bíblicas, citando também o Catecismo da Igreja Católica, fazendo esse confronto, o que diz o Catecismo Católico e o que diz a Bíblia. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, meu amado, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, pode comentar aí embaixo, deve se inscrever em nosso canal, ficarei muito grato, e nos ajude a combater o bom combate. Eu não viso aqui, como tenho dito em outros vídeos, afrontar a religião de ninguém,
mas mostrar a verdade escriturística, como já diz o nome do nosso canal, né? Religiões ante a Bíblia. Mostrar o que dizem as religiões e o que diz a Bíblia. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe.